Olá, aqui é o Bruno. Eu vim aqui hoje rápido para ensinar um pouquinho, para a gente conversar um pouco sobre o e-book de orientações nutricionais. Eu preparei esse tutorial, na verdade, essa aula bem breve, bem rápida, para explicar um pouquinho como que se pode utilizar de maneira mais proveitosa o e-book, né, que eu preparei sobre orientações nutricionais. Tá? Então, a maneira correta de utilizar ele para obter os melhores resultados possíveis. A primeira coisa a falar é que esse e-book ele foi criado como um guia nutricional e que pode estar sendo utilizado por várias pessoas para tentar melhorar o padrão alimentar. Infelizmente, pela legislação brasileira, o nutricionista ele não pode prescrever dieta no formato online e eu recebo muita gente que é de fora do Brasil, de outras cidades de interior que gostariam de ter um atendimento nutricional e não tem condição, inclusive por falta desse profissional em suas cidades. Então, de uma forma geral, eu resolvi criar esse material, que isso eu comecei ele há uns 4 anos atrás, e a ideia agora é que isso seja amplificado. Mas essa ideia deu origem a esse livro, esse e-book, com uma série de orientações, e eu tentei de alguma forma personalizar um pouco a abordagem nutricional de maneira que o indivíduo, que vocês, né, que estão em utilização desse material, possa tá tendo um ponto de partida da quantidade, pelo menos, de cada grupo alimentar, de como montar de fato ali uma alimentação ali que vai trazer resultados. Então vamos lá, quais os pontos fundamentais ali sobre esse e-book, tá? Primeiro, ele foi elaborado com isso, com dicas práticas. Tá? Então a ideia é que com a leitura desse arquivo vocês vão ter uma noção exata de pelo menos dos pontos principais sobre nutrição. Né? Então, dicas bem práticas que já podem ser incluídas no dia a dia assim que vocês terminarem de ler o manual. E para quem serve? Para quem serve esse material? Na minha concepção, serve para a grande massacrante maioria das pessoas. Serve para todo mundo que tem interesse em aprender um pouquinho sobre nutrição saudável e que queira melhorar alguns pontos da sua própria dieta. Né? Então ele vai servir para muita gente mesmo. Agora, para quem não serve esse e-book? Ele não vai servir para quem tem alguma patologia, alguma particularidade, né? Então talvez que precise de um direcionamento um pouco mais minucioso, de uma observação um pouquinho mais aprofundada sobre alguns parâmetros fisiológicos, geralmente para quem está em algum estado patológico. Tá? Talvez para algum atleta que precisa de um detalhamento mais amplo ali da sua dieta. Então, para esse público, não vai servir. Bom, não vai servir completamente, né? Porque as orientações que estão aqui, elas servem para qualquer pessoa, né? Então, agora o detalhamento, a parte do e-book que a gente vai que está relacionado com a programação da alimentação, essa parte provavelmente não vai servir para quem está em algum estado patológico ali. Agora, para quem simplesmente quer melhorar a qualidade nutricional, para quem quer emagrecer, perder gordura, né? Para quem quer ganhar massa muscular, esse e-book vai funcionar muito bem. Para quem está saudável, esse e-book vai funcionar muito bem. Ou para quem não está tão saudável porque tem uma alimentação ruim, esse e-book vai funcionar muito bem porque vai tornar a pessoa com uma alimentação boa e possivelmente levando ao estado de saúde. E a pergunta, ele substitui o atendimento com o nutricionista? Bom, a função do nutricionista, na minha visão como nutricionista, é de orientação. Né? É de orientação nutricional, é de aprendizagem. É isso que eu faço no meu consultório. Eu ensino as pessoas a se alimentar de forma mais adequada. O papel do nutricionista não é formular apenas um plano nutricional, não é formular apenas uma dieta, um papel. Então, nesse sentido, se a gente entender que com esse material de e-book você vai ter uma gama de orientações muito boas, ele, para algumas pessoas, sim, pode substituir um nutricionista.
mas eu acredito que todas as pessoas podem se beneficiar de nutricionistas. Então, eu inclusive aconselho que tenha mais de um tipo de atendimento com nutricionistas diferentes, porque cada um vai ensinar uma coisa a mais. E aí isso acaba fazendo com que o indivíduo, no final das contas, tenha uma gama de informações muito mais ampla e que com certeza vai contribuir ali com as escolhas alimentares. Tá? Então, como eu falei, para aquelas pessoas já que estão precisando de um detalhamento a mais, que estão com algum estado patológico ou com alguma situação peculiar, não, esse material não vai substituir um nutricionista. Eu acho que ele agrega, né? Mas para aquelas pessoas ali que já foram em nutricionistas, já têm uma noção razoável e precisam talvez ali de um pouco mais de informações, sim, esse material ele pode substituir uma eventual visita a nutricionista, sim. E vamos lá, então como é que ele foi formulado? Né? Ele tem 4 partes. A primeira parte são dicas gerais, né, de como se alimentar de forma adequada. Daqui um pouquinho a gente vai dar uma olhada em alguns dos tópicos. A segunda parte é uma parte que as pessoas às vezes têm um pouquinho mais de dificuldade de fazer, principalmente quem nunca foi nutricionista, que é como você organizar o seu plano nutricional. Tá? Então aqui a gente vai... O intuito principal desse material aqui, dessa aula, é para ensinar isso, a maneira que você pode organizar melhor o seu plano. A gente vai conversar também um pouquinho sobre a lista de substituição e a tabela de carnes, que é outra parte desse e-book. Então a ideia também dessa aula é explicar como que se utiliza essa lista de substituição, como se utiliza a tabela de carnes. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a sugestão de refeições. Na verdade, essa sugestão nada mais é do que algumas ideias para serem colocadas em prática ali. Então não é nada demais. Tem muita gente que lê o material e acha que tem que seguir aquilo ali à risca. E não, é sugestão, o nome mesmo fala. Então vamos lá. As dicas para se alimentar de forma adequada, que é a primeira parte do e-book. Então a gente vê aqui que a gente tem praticamente ali 16 tópicos, né? Então que vai desde o fracionamento da dieta, então, como que a gente distribui a dieta. Então muito do que a gente vai falar sobre a forma de montar a dieta, ela tá aqui no e-book. Então se vocês lerem com atenção, vai conseguir entender direitinho. Tá? Então, são esses 16 tópicos que falam sobre as coisas mais importantes, sobre consumo de gordura, consumo de proteína, consumo de carboidrato. Nessa parte de proteína, é lá que fala sobre a quantidade mínima de proteína em cada refeição que a gente deve ter. Fala como escolher as melhores carnes, como preparar, sobre a importância de frutas e vegetais, sobre alimentos refinados e integrais, uso de bebida alcoólica, enfim. Boa parte do que a gente precisa entender sobre nutrição saudável tá nesse material aqui, distribuído nesses 16 capítulos aí, ok? Então é preciso ler e reler com atenção para conseguir elaborar da melhor maneira possível a própria dieta. Aí vamos lá. Aí a segunda parte ali, que talvez seja uma das partes ali mais importantes para você montar o seu direcionamento da dieta, né, que eu chamei de organizando o seu plano. Vamos entender algumas coisas. A primeira coisa, ele foi elaborado a partir dos dados antropométricos que você passou para mim pelo questionário. Algumas pessoas todas as pessoas, né, passaram peso e altura, e algumas pessoas passaram inclusive o percentual de gordura. Então, as quantidades de cada grupo alimentar foram estabelecidas a partir disso, a partir desses dados antropométricos. Daqui um pouquinho eu vou mostrar como que eu faço isso para vocês entenderem melhor como é que a gente consegue ter um grau de precisão relativamente bom com essa dinâmica que eu formulei. Tá? Então, assim, todos os cálculos das quantidades de grupo alimentar, quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura, eles foram calculados, né, a partir de equações que já são utilizadas amplamente ali na literatura científica. Não foi nada que eu inventei, eu simplesmente encontrei uma forma de colocar isso de maneira mais simples ali e bem aplicável. Tá? Então vamos dar uma olhada mais ou menos como funciona. Então primeiro, vamos lá.
A gente tem aqui eu criei aqui um formulário, na verdade não é bem um formulário, né? Eu criei aqui algumas equações num arquivo aqui como se fosse um Excel, e joguei diversas fórmulas aqui para tentar estimar a quantidade e a necessidade de grupos alimentares de cada pessoa. Então, o primeiro dado que eu sempre utilizo é o peso. Tá? Então, eu vou fazer aqui com um peso aleatório. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa de 80 quilos. Vamos dizer que a pessoa colocou que tem 80 quilos e ela tem 1,60 m de altura. Okay? Já de cara eu já vejo que ela está com uma obesidade. Né? Então, pelo menos pelo índice de massa corporal, ela está com obesidade ali. 31,3% de 31,3 de IMC é obesidade. A normalidade vai até 25, na verdade até 24,9. A não ser que a pessoa seja um fisiculturista, um bodybuilder, uma pessoa altamente treinada em musculação, que tenha muita massa muscular. E isso eu vou identificar, obviamente, no questionário, pelas perguntas, pelas questões que a pessoa vai me colocando. Mas a maioria das pessoas que eu recebo realmente não estão nesse nível. Tá? Quem me fornece o dado de percentual de gordura, eu já coloco. Tá? Então, por exemplo, essa pessoa aqui, vamos dizer que ela colocou que tem 40% de gordura. Tá? E aí, pelo questionário dela, eu vou também entender pelo tipo de atividade que ela faz, né, laboral, né, então pelo trabalho dela, por toda o nível de atividade física que ela relata que faz no dia a dia dela, eu vou saber a quantidade de calorias que ela vai gastar. Eu vou poder estimar isso a partir de um negócio que a gente chama de fator de correção. Tá? Então, por exemplo, pessoas que são bem sedentárias, a gente pode colocar 1,1 aqui. Então, uma pessoa bem sedentária, com 80 quilos, 1,60 m e 40% de gordura, ela vai gastar mais ou menos umas 1.700 calorias por dia. Já se é uma pessoa um pouco mais ativa, isso já muda um pouquinho. Então, tá vendo aqui? Eu coloquei 1,2, então ela já vai gastar umas 1.800 alguma coisa. E eu vou colocando esses valores de acordo com o nível de atividade da pessoa que eu observo pelo questionário. Tá? E aí, muitas pessoas relatam o percentual de gordura alvo delas. Só que eu não uso esse percentual de gordura alvo para calcular isso aqui. Eu uso aquilo que seria o percentual de gordura mais saudável. Na verdade, assim, não necessariamente mais saudável. O menor percentual de gordura que a pessoa poderia ter para ela ficar saudável. Então, por exemplo, suponhamos que aqui a gente está falando de um homem, tá, de 1,60 m. Vamos falar de uma mulher de 1,60 m, e que tem 40% de gordura. O menor percentual de gordura para essa pessoa seria saudável ali, seria por volta ali de uns 14, 15% de gordura, que seria um percentual que a gente chama de percentual atlético. Então eu vou colocar 15% de gordura aqui. Eu não estou com interesse que ela caia para 15% de gordura, porque eu sei que isso é muito difícil. Mas os cálculos podem ser feitos a partir disso, porque isso aqui me dá o peso. Se a gente observar aqui nessa parte aqui, ó, a gente aqui tem 56,5 quilos para uma pessoa de 1,60 m, é um peso saudável para ela, bem atlético. Então, se eu calcular a quantidade de calorias para sustentar esse peso saudável aqui, esse peso atlético, uma pessoa com esse peso aqui de 80 quilos, cadê? Vamos lá, uma pessoa com esse peso de 80 quilos, ela vai emagrecer até chegar nisso aqui. Tá? Então o cálculo é feito mais ou menos dessa forma. E quem não tem o percentual de gordura? Quem não me fornece o percentual de gordura? Aí eu posso utilizar algumas tabelas. Tá? Na verdade, eu como nutricionista já tenho uma boa noção pelo peso e pela altura que a pessoa tem do percentual de gordura dela. Eu posso fazer uma estimativa. Não exatamente precisa, com alto grau de precisão, mas com um nível de precisão suficiente para eu utilizar esses cálculos. Mas eu tenho algumas tabelas aqui, por exemplo, a tabela de peso saudável. Então, por exemplo, uma pessoa de 1,60 m, o peso saudável dela é entre 48 e 64 quilos. 64 quilos é o limite, ela vai estar com IMC de 24,9. Que já, para a maioria das pessoas, para a maioria das mulheres, um IMC de 24,9 já é um IMC com percentual de gordura acima de 30%. Então eu uso essa referência para poder estimar o percentual de gordura quando eu não tenho esse dado. Ok? E funciona muito bem. Essas estimativas elas já funcionam muito bem porque a maioria das pessoas que moderadamente treinadas ou sedentárias, elas vão ter
um percentual de gordura que tem uma certa linearidade com o IMC. Mas pessoas altamente treinadas não. E a gente, aí pelo questionário eu sei identificar isso. Então beleza, encontrei isso aqui, eu fiz esses cálculos aqui. Então a partir disso eu vou fazer as estimativas para a pessoa. Então se a pessoa com esse peso aqui que ela está, 80 quilos, 1,60 m, ela quer emagrecer, eu vou utilizar uma quantidade X de caloria por cada quilo de peso. Então, por exemplo, para uma pessoa que quer emagrecer, geralmente eu vou usar próximo disso, 27, né, quilocalorias por cada quilo de peso dela. Joga isso na fórmula. E aí, aqui a gente tem as quantidades de proteína, gordura e carboidrato que a pessoa vai utilizar. Então, uma pessoa que quer ganhar massa muscular, por exemplo, vamos dizer que naquela pessoa ali, ela queria ganhar massa muscular. Então, às vezes eu vou colocar esse valor aqui por volta de 32, por exemplo. Então, você vê que a quantidade de caloria, isso aqui é a quantidade de caloria que ela vai consumir. Já sobe, 3.000 calorias. E aí eu tenho que colocar a proteína para ela, por exemplo, 1,8 gramas de proteína por cada quilo de peso. Tá? E aí eu tenho todas as quantidades aqui. Então, por exemplo, nessa primeira tabela aqui, ó, 7,7 é uma estimativa das quantidades de grupo de proteína. Então ela precisa comer 7 porções de proteína. Né? Tá 7,7 e geralmente eu coloco um valor mínimo e um valor máximo. Ela precisa comer 6 porções de gordura, 6,5 porções de gordura e 17 de carboidrato. Tá? E aí, é claro, lá na tabela de vocês eu coloco a quantidade mínima e máxima de cada grupo. Mas vamos levar em consideração que essa pessoa que ela quer emagrecer. Então eu vou colocar aqui o valor 27, tá? E aí, ou seja, com isso, ela já vai ter que ter uma dieta de umas 2.500 calorias para emagrecer. 2.500 calorias no máximo para emagrecer. E aí, para a pessoa conseguir ter um bom resultado, geralmente eu calculo com a quantidade um pouco maior de proteína. Então eu vou colocar um valor 2,4, que é um valor bem documentado na literatura de proteína para ela consumir. Tá? E aí a quantidade de gordura, 0,7, e a quantidade 0,7 gramas de gordura por cada quilo de peso. Eu posso até diminuir um pouquinho isso aqui. Se eu quiser que ela faça uma dieta mais low fat, eu vou diminuir para 0,5. Aí o que vai acontecer? Vai ter mais carboidrato na dieta. Se eu quiser que a pessoa faça uma dieta com um pouquinho menos de carboidrato, eu vou colocar um pouco mais de gordura. E aí agora eu tenho os valores de 10 porções de proteína em média, 6 porções de gordura em média e 10 porções de carboidrato em média. Para esse indivíduo, para essa pessoa aqui que tem 1,60 m, chegar em 15% de gordura. Ok? Então é dessa forma aqui que eu calculo a dieta da pessoa. Aí vamos lá, eu pego esses valores, todos esses valores, e a gente coloca esses valores naquela tabelazinha que está no e-book. Tá? Então essa tabela que está no e-book foi formulada a partir disso. Então, por exemplo, aquele indivíduo lá, a gente for observar aqui, a gente tem 10 porções de carboidrato. Se ela está querendo emagrecer, eu vou colocar 10 como limite superior. E o limite inferior, eu vou colocar talvez 7. Aí isso aí vai da minha cabeça, do que eu leio no questionário da pessoa e eu penso, coloco quantidades mínimas e máximas. A proteína, eu encontrei o valor de 7,7, de valor de 10. Tá? Então aqui está o valor de 10. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a margem. Às vezes eu coloco de 9 a 11. Dependendo da pessoa, eu coloco de 10 a 12. E a gordura, lá está 6. Então eu posso colocar aqui de 5 a 6. Tá? Então o que acontece? A partir daqueles cálculos lá, eu identifiquei que a pessoa ela vai poder consumir, no mínimo, ela tem que consumir pelo menos 7 porções de 7 porções de carboidrato, umas 7 porções de carboidrato, no máximo 10 porções de carboidrato. Pelo menos 10 porções de proteína, no máximo 12 de proteína. Pelo menos 5 porções de gordura e no máximo 6 de gordura. Então com isso eu tenho uma dieta para o indivíduo que vai variar de 2.200 a 2.800 calorias.
E aí, dentro desses valores, esse indivíduo aqui vai conseguir chegar no resultado. Tá? Aqui, na verdade, os cálculos ali estão errados por um detalhe. Vamos lá, isso aqui geralmente eu tenho que estimar o percentual de gordura. Tá? Então já muda tudo. Vamos lá, aí pronto, aí os valores realmente agora estão os valores certos. Mas isso aqui eu sempre faço com precisão. Então essa pessoa ali, ela vai precisar de 7 porções de carboidrato, 4 de gordura e 6 de proteína, em média. Tá? Então eu tenho que estimar. Então se a pessoa não tem o percentual de gordura, não me fornece, eu faço a estimativa. Aqui é porque eu esqueci de colocar o valor, aí dá errado o cálculo, obviamente. Né? Eu tenho que fazer essa estimativa do percentual de gordura. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa de 1,60 m com 80 kg, ela vai ter acima de 35% de gordura com certeza. Tá? Então eu posso até colocar ali um valor 37, aí com isso eu faço essa estimativa. Aí a gente observa aqui que com percentual de gordura, por exemplo, de 15%, ela teria um IMC de 23. Aí meus cálculos todos vão sair certos. Então essa pessoa de 80 quilos e 1,60 m, se for mulher, para chegar para sustentar um percentual de gordura de 15%, ela vai ter que consumir 6 porções de proteína, 4 de gordura e 7 ali, arredondando de carboidrato. E então eu posso colocar aqui, vamos corrigir, 7, aí eu vou colocar no mínimo 5, aqui ela foi 6, eu vou colocar até 8, e aqui como é que foi de gordura? De gordura foi 4, então eu vou colocar 4 como máximo e 3 como mínimo. Então essa pessoa para emagrecer ela vai ter uma dieta entre 1.400 e 1.900 calorias. E a quantidade de água? A quantidade de água tem aqui também. A quantidade de água para essa pessoa consumir vai ter que ser entre 2.600 mililitros de água, ou seja, 2 litros e 600 e 3 litros e 600 de água. Eu vou lá e coloco esse valor. Então é dessa forma que eu encontro a quantidade de grupos alimentares, né, ou seja, de carboidrato, de proteína e de gordura para cada pessoa, pelos dados antropométricos dela. E funciona muito bem. Tá? Só para você ter ideia, para vocês terem ideia, apenas com o peso e percentual de gordura da pessoa ali, a gente já pode fazer estimativa da quantidade de calorias dela. Então a gente chama de fórmula de bolso, que é justamente utilizando aquele valor ali, 27 calorias por quilo de peso. Então eu consigo estimular. Então 27 calorias de quilo de peso para uma pessoa para um indivíduo vai fazer ela teoricamente emagrecer. Tá? Então a quantidade para manter o peso estável da pessoa é por volta de 30, 31. Para a pessoa ganhar massa muscular é acima de 30, 35. Então assim, só com coisas simples a gente já consegue ter um resultado bom. Na verdade, essas quantidades aqui que eu estou fazendo estimativa, isso é um plus importante. Mas só de seguir as orientações que eu coloco no e-book, de melhorar a qualidade nutricional, de passar a consumir alimentos mais vegetais, carnes mais magras, consumir alimentos mais integrais, diminuir o consumo de guloseimas, só da pessoa fazer isso ela já emagrece, ela não precisaria sequer dessas quantidades. Mas essas quantidades ajudam a ter um norte. A ideia é que tem um norte. Acredito que deu para entender. Então, esse e-book ele foi formulado, as quantidades foram formuladas a partir disso. Beleza. Aí vamos lá. A gente já entendeu ali as quantidades de cada grupo alimentar. Agora, como distribuir essas quantidades na rotina diária? Essa é uma outra coisa que as pessoas têm dúvidas. Tá? Lá na lista, lá naquele material, no material do e-book, lá eu falo sobre a quantidade de refeições que o indivíduo deve fazer por dia. E lá eu coloco que o ideal é fazer pelo menos 4 refeições por dia. Eu acho que 4 refeições por dia atende a maioria das pessoas, que seria café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Algumas pessoas vão se beneficiar de mais refeições. Por exemplo, quem acorda muito cedo, toma café da manhã 5h30, 6 horas da manhã, faz o almoço 1 hora da tarde. Pode ser que essa pessoa tenha fome no meio da manhã. Então ela teria que colocar uma refeição no meio da manhã. Sei lá, a pessoa que dorme muito tarde, jantou por volta de 8 horas, mas dorme meia-noite, 1 hora da manhã. Essa pessoa talvez precise de uma ceia. Então isso é muito particular, isso aí depende de cada pessoa. Eu não tenho como estabelecer isso. Eu estabeleci aquela média geral, que é 4 refeições bem distribuída ao longo do dia, funciona para a maioria das pessoas. Se vai fazer uma refeição a mais, uma refeição a menos, aí depende da rotina de cada pessoa. Ok? Então é bom tentar respeitar um pouquinho isso aí. Então vamos lá, como é que a gente poderia montar ali
uma rotina de alimentação ali baseado naqueles cálculos. Vamos tentar montar uma dieta baseada naqueles cálculos que a gente encontrou ali agora. Por exemplo, vamos lá. A gente então encontrou que o indivíduo vai precisar fazer uma refeição entre 5 e 7 porções de carboidrato, entre 6 e 8 porções de proteína, entre 3 e 4 porções de gordura. Então, vamos dizer que a pessoa quer emagrecer mesmo. Quem quer emagrecer mesmo pode tentar utilizar as quantidades mínimas, por exemplo, de carboidrato e de gordura. As quantidades mínimas de carboidrato e de gordura, elas são o mínimo que a pessoa precisa. Tá? Então ela pode partir do mínimo. E ela pode usar o máximo de proteína, por exemplo. Então vamos dizer que essa pessoa vai comer 5 porções de carboidrato no dia, 3 de gordura e 8 de proteína. Aí eu vou ter que ir na lista de substituição. Vamos lá, na lista de substituição. Deixa eu encontrar a lista de substituição aqui. Tá, vamos lá. Vou na lista de substituição. Vamos lá, carboidrato. O que é carboidrato? Tudo isso aqui, ó. Fruta é carboidrato. Fruta seca é carboidrato. Tubérculos, cereais e farináceos são carboidratos. Leguminosas, feijão, grão de bico, lentilhas são carboidratos. Esses aqui são os grupos dos carboidratos. Ok? Então, assim, a pessoa tem que comer 5 porções desses grupos dos carboidratos. E ela vai distribuir isso ao longo do dia dela, da forma que ela quiser. Por exemplo, se elas são 5 porções, ela vai fazer 5 refeições no dia, ela pode distribuir uma porção de carboidrato em cada uma dessas refeições. Ou senão não, ou senão ela pode pegar 2 refeições e colocar 2 porções de carboidrato, uma das refeições colocar uma e deixar outras 2 refeições sem carboidrato. Ela pode fazer isso tranquilamente, isso não tem o menor problema. Então vamos lá, vamos montar aqui a dieta. Então vamos dizer que a pessoa resolveu que ela quer fazer 4 refeições no dia dela. Eu preparei um arquivozinho aqui. Não é esse aqui. Aqui. Então vamos falar. Vamos dizer que ela vai fazer 5 refeições. Então refeição 1, refeição 2, 4 refeições para facilitar aqui. Refeição 3 e refeição 4. A refeição 1, café da manhã. A refeição 1, café da manhã. A refeição 2, almoço. A refeição 3, lanche da tarde. E a refeição 4, jantar. Aí vamos lá. Aí ela quer fazer. Ela tem direito a 5 porções de carboidrato. Aí, bom, vamos dizer que essa pessoa tem mais fome no jantar. Então no jantar é o horário que ela tem mais fome do dia. Então ela quer jantar mesmo, vai comer ali uma refeição. Eu sempre sugiro que jantar seja jantar, que tenha vegetal, essas coisas. Então vamos dizer que ela quer comer arroz e feijão. Então ela quer comer ali, vamos lá, arroz. Ela vai encontrar arroz aqui. Arroz está aqui, ó, tubérculos, cereais e farináceos. Então, arroz. Então, uma porção de arroz são 80 gramas. Tá? Então, ela pode, se ela quiser, 4 colheres de sopa. 4 colheres de sopa é bom para mim. Não, 4 colheres de sopa é muito. Eu vou colocar 2 colheres de sopa é meia porção. Vamos colocar uma porção inteira para facilitar nossos cálculos. Então, ela vai colocar arroz, 80 gramas ou 4 colheres de sopa. Sugiro sempre ter uma balança para ter uma noção melhor das quantidades. Tá? Então, no jantar, ela tem aqui 80 gramas de arroz. Aqui ela já tem uma porção de carboidrato. Aí ela quer feijão também. Aí vamos lá, feijão está no grupo das leguminosas. Feijão cozido. Então, uma porção são 130 gramas, 6 colheres de sopa. É muito feijão. Então, talvez ela não precise disso tudo. Ela pode comer meia porção, 65 gramas, são 3 colheres. A quantidade bem razoável já. Então, vamos lá. Ela vai colocar 65 gramas de feijão. Aqui então ela já tem uma porção e meia de carboidrato. Aí ela deixou como é o horário que ela tem mais fome, ela vai comer logo 2 porções de carboidrato aqui. Então ela vai poder pegar mais meia porção, tá sobrando mais meia porção. Aí ela pode vir, vou pegar fruta, vou pegar meia porção de fruta. Quero comer, quero comer kiwi. Vamos lá, kiwi.
uma porção de kiwi, a primeira coluna é uma porção, cadê kiwi? Uma porção de kiwi são 2 unidades, 160 gramas. Uma meia porção, uma unidade, que em média dá 80 gramas. Aí fruta é mais difícil, né? Você pegar e ficar cortando ali, vou pegar 80 gramas de kiwi, aí o kiwi tem 90 e você tira 10. Não vai fazer isso, vai pegar uma unidade inteira. Então vai pegar aqui um kiwi. Beleza? Pronto, então aqui ela já tem o carboidrato do jantar. Aí eu vou distribuir os outros carboidratos. No almoço, eu quero comer batata. Então pode pegar uma porção de carboidrato de batata. Vamos lá, batata, tubérculos, cereais. Batata inglesa. Vamos lá, batata inglesa cozida. Então 150 gramas é uma porção. Então ela vai colocar aqui, ó, 150 gramas de batata. Aí vamos lá, no café da manhã. O que ela vai comer no café da manhã? No café da manhã eu quero comer, sei lá, uma fruta. Uma porção. Ela pode ir uma porção aqui no café da manhã. Ou se não, se ela quiser comer 2 porções no café da manhã, não vai sobrar nenhuma porção para ela para o lanche da tarde. Então lembra que a gente já tem uma porção aqui e já tem 2 porções aqui. A gente já tem 3 porções, pode 5, se eu estiver usando a quantidade mínima. Então vamos lá, no café da manhã eu vou comer um mamão. Gosto de mamão, de fruta aqui no café da manhã. Então vai procurar o mamão na lista. Tá por ordem alfabética, então mamão formosa. 220 gramas de mamão formosa, que é uma fatia grande. O que é uma fatia grande? Isso é muito relativo, por isso que é bom pesar. Então, 220 gramas de mamão. Aí beleza, sobrou mais uma porção de carboidrato e ela vai colocar essa porção à tarde. À tarde eu quero fazer um sanduíche para mim, então eu vou colocar pão. Então vai na lista, procura ali nos farináceos ali, pão. Tá aqui, ó. Pão francês. Pode colocar uma porção de pão francês? Uma porção de pão francês está aqui, ó. Equivale a uma porção e meia. Então 50 gramas é uma porção e meia. Então não dá, tá? Então a pessoa teria que colocar um pão integral. 2 fatias de pão integral são 50 gramas. Né, que são aquelas fatias médias. Então ela pode comer 2 fatias. Aqui eu não vou colocar gramas, não. Vou colocar 2 fatias. Pronto, então ela já tem todo o carboidrato dela que ela pode consumir no dia. Aqui nessas distribuições. Aí agora ela vai distribuir a proteína. Vamos lá, proteína. Quantas porções de proteína ela pode? Que eu já esqueci. Proteína ela pode de 6 a 8 porções. É muita proteína. Tá, essa quantidade. Para que serve essa quantidade toda de proteína? Para ajudar a pessoa a não ter fome, né? Então a proteína é um elemento muito sacietógeno, então vai ajudar ela a não ter fome. Então vamos lá, aí 6 porções. Então eu vou colocar maior quantidade no almoço e jantar, porque geralmente as pessoas comem mais quantidade no almoço e jantar. Então vamos lá. No almoço, vou colocar lá um peito de frango. Vamos lá, vou colocar 2 porções no almoço, 2 no jantar, uma no café da manhã e uma porção no lanche da tarde. Bruno, como é que eu sei que uma porção é a quantidade mínima que eu posso comer numa refeição? Isso está naquela parte de proteína aqui do material. Tá? Ela tem que ler a parte de proteínas. Mas vamos lá, então, de manhã eu vou colocar, na hora do almoço eu vou colocar um peito de frango. Vamos lá, proteínas, grupo das proteínas. Aí vamos lá. Lembrando que proteína magra não contabiliza gordura. Então eu tenho uma quantidade de gorduras que eu posso consumir. Eu posso consumir entre vamos lá, cadê? Entre 3 e 4 porções de gordura no dia. Então o ideal é que almoço e jantar, por exemplo, tente pegar proteína magra para não contabilizar do grupo das gorduras, para você poder utilizar outra quantidade de gordura. Então vamos lá, eu vou colocar aqui proteína magra. Vou colocar vamos lá, peito de frango. Então vamos lá, peito de frango preparado. Se você quiser pesar ele cru, ou se você quiser pegar preparado, então 70 gramas de peito de frango preparado é uma porção. Eu me propus a colocar 2 porções, então eu posso colocar 140 gramas, que dá, se a gente for olhar aqui, um bife médio dá 70 gramas, então são 2 bifes médios. Vamos colocar lá em peso, 140 gramas de peito de frango. Beleza, no jantar eu posso simplesmente repetir isso aqui, tá? No jantar, posso simplesmente repetir isso aqui,
Ou posso mudar para outra carne magra. Eu quero pegar uma outra carne magra. Eu quero comer carne bovina magra. Carne bovina magra é A. Qual carne bovina magra é A? Vamos lá, carne bovina magra, as carnes A. Então aqui, ó. Então se eu pegar carne bovina magra, ó, músculo é magro, filé mignon é magro, lagarto, paleta. Então tem as carnes aqui. Patinho, então vamos lá, patinho. Vou colocar patinho moído. Carne bovina magra, com a quantidade de 70 gramas também. Então, eu vou pegar 140 gramas de patinho moído, mais conhecido como carne moída. Então pronto, então já tem aqui 2 porções de proteína aqui, 2 aqui. Eu ainda preciso consumir mais 2. E o ideal é que seja distribuído nas refeições. Então uma porção aqui e mais uma porção aqui no lanche da tarde. Aí vamos lá, eu quero comer ovo de manhã. Então eu gosto de comer 2 ovos de manhã. Então vou colocar esses 2 ovos lá. Os 2 ovos são proteína. Só que o ovo está onde? Grupo das proteínas, qual proteína? O ovo está na proteína gordurosa. Olha o ovo aqui, ó. Então, uma porção inteira são 4 unidades. Só que olha só, proteína gordurosa, contabilizar uma porção de gordura e uma porção de proteína. Itens e asterisco contabilizar 2 porções. Então o ovo, se eu pegar uma porção de proteína, eu vou ter que contabilizar 2 porções de gordura. Mas eu não vou pegar uma porção inteira, eu vou pegar meia porção de proteína. Então meia porção de proteína aqui de ovo são 90 gramas, que dá 2 unidades. Então vamos olhar aqui, ó, o ovo, ali ó, meia porção e a medida caseira. O ovo é o último, tá? O ovo é o último. Então a gente tem aqui 90 gramas, são 2 unidades. Então eu vou colocar 2 unidades de ovo. Se com uma porção eu preciso colocar 2 de gordura, com meia porção eu preciso colocar 1 de gordura. Então aqui na hora de eu colocar, vamos lá, 2 ovos. 2 ovos. 2 ovos é meia de proteína. Tá? E já contabiliza com 1 de gordura. Mais 1 de gordura. Estou datando aqui só para a gente ter uma noção. Só que meia porção de proteína é pouco. Eu preciso comer pelo menos 1 porção de proteína. Então eu vou pegar mais meia porção. Aí eu vou pegar agora uma proteína magra, para não ter que gastar mais gordura. Aí vamos pegar uma proteína magra aqui. Aí a gente tem aqui, por exemplo, clara de ovo, pode colocar mais clara, pode colocar cottage, pode complementar, por exemplo, com whey protein, pode complementar com atum, fazer um omelete. Aí tem várias coisas. Eu vou colocar aqui cottage. Cottage, vou colocar meia porção de cottage. Meia porção de cottage, 75 gramas, dá 3 colheres de sopa. Então a pessoa vai colocar 3 colheres de cottage. É muito cottage, né? Mas pronto. Então aqui nessa refeição aqui do café da manhã, a pessoa pode fazer ali um omelete com 2 ovos e rechear ele de cottage, com 3 colheres de sopa e comer mamão. Pronto, o café da manhã tá feito aqui. Aí vamos colocar alguma proteína aqui agora, outra proteína que falta no lanche da tarde. Aí no lanche da tarde, como eu estou comendo ovo, eu vou fazer um sanduíche natural. Vou colocar um frango aqui, ou frango com cottage. Aí eu posso fazer a mesma coisa. Vou pegar tudo de frango. Frango aqui, peito de frango desfiado, 70 gramas, 4 colheres. Então vamos lá, 70 gramas de frango, peito de frango, tá? 70 gramas de peito de frango. Pronto, então já completei a quantidade de carboidrato da minha dieta, já completei a quantidade de proteína da dieta. Agora falta de gordura. Por enquanto eu só tenho uma porção de gordura aqui, né? Só tem uma porção de gordura aqui que está no café da manhã. Então, por exemplo, eu posso colocar azeite. Vamos dizer que eu vou colocar ali azeite. Quero colocar 1 colher de sopa de azeite aqui no almoço e 1 de sopa no jantar. Então, azeite, vamos lá, azeite está no grupo das gorduras. O grupo das gorduras está aqui, ó, castanhas, oleaginosas e outros lipídios. Então, vou procurar o azeite aqui. O azeite está, que é azeite extra virgem. 12 ml é 1 colher de sopa, que é 1 porção. Então, vou colocar aqui 1 colher de sopa aqui. E mais 1 colher de sopa aqui. Para que esse azeite aqui? Para colocar na salada, por exemplo, né? Uma colher de sopa de azeite. Falando em salada, vou colocar aqui vegetais.
Vegetais livre. Quanto mais vegetal, melhor, principalmente quem quer emagrecer. Isso está explicado no material. Então aqui, ó, vegetais livre. Sugiro pelo menos 200 gramas de vegetais para pessoas ali de até 80 quilos. Pessoas acima de 80 quilos tentar 250, 300. Mas enfim, vegetais. Então pronto, aqui eu já tenho, coloquei uma colher de sopa aqui. Então tem uma porção de gordura aqui, mais uma porção de gordura aqui do ovo, mais uma porção de gordura aqui do azeite do jantar. Falta mais uma. Então eu posso pegar, por exemplo, sei lá, um mix de castanhas, por exemplo. Então, se a gente observar aqui, eu vou colocar, sei lá, castanha do caju, 15 gramas, tá? São 7, 8 unidades. Então, eu vou colocar aqui, ó, 15 gramas de castanhas. A maioria das castanhas tem mais ou menos o mesmo valor energético ali, algumas são 20. Então, se a gente pegar ali, misturar castanha do Pará, do caju, do baru ali, né, mais junto com amendoim, 15 gramas, então ali uma misturinha delas ali de 15 gramas equivale a uma porção. Então pronto, então a gente tem a dieta montada aqui. De manhã ficou uma porção de carboidrato, mais uma porção de proteína e mais uma de gordura, que é o ovo tem uma de gordura. No almoço a gente tem vegetais livre, uma porção de carboidrato pela batata, 2 porções de proteína pelo frango e uma porção de gordura pela colher de azeite. No lanche da tarde a gente tem o sanduíche feito com 2 fatias de pão mais o frango. Poderia diminuir esse frango aqui e colocar cottage. Na verdade a gente tem até margem, a gente usou 6 porções de proteína. A gente pode usar até 8, né? Então posso acrescentar um cottage aqui. Mais as castanhas. E no jantar a gente teve a maior refeição. Foram os vegetais, o arroz, o feijão, a carne, mais o azeite, mais uma fruta, que foi a refeição que tem mais fome. Então essa é a forma de distribuir a dieta a partir da lista de substituição. Tá? Da lista de substituição e dos quantitativos de cada grupo que foi indicado. E esses valores eles são individualizados, eles são baseados naquilo que vocês colocaram para mim no questionário. Ok? E eu recebo muito feedback de vários clientes que adotam esse modelo aqui e conseguem ter resultados bem satisfatórios ali para os objetivos. Tá? Tanto de emagrecimento quanto de massa muscular. E assim, o detalhamento, como vai fazer essa distribuição toda, vocês vão conseguir a partir da leitura desse material. Leitura e releitura. Tá? Eu acho que a ideia de eu estar trazendo essa mini aula, esse mini tutorial é para vocês entenderem melhor como é que faz essa distribuição. Porque eu sei que apenas lendo, às vezes, a pessoa não consegue entender direitinho. Então, acho que agora com essas dicas que eu dei agora, pode ajudar. E aí tem várias coisas que você pode fazer. Então, por exemplo, vocês podem, uma colher de sopa de azeite talvez seja muito. Você pode temperar com outras coisas não calóricas, por exemplo, limão, vinagre. E aí pode usar meia porção de azeite. Se você usa meia porção de azeite aqui, que é, na verdade, uma colher de sobremesa, já sobra uma porção a mais de gordura. Então, por exemplo, usou aqui, ó, meia colher de sopa de azeite, ou que é uma colher de sobremesa. Já sobra quantidade para colocar 30 gramas de castanha, por exemplo. E aí vocês podem ir brincando com isso aí de acordo com a rotina de vocês. Se precisar de uma refeição a mais, nossa, essa refeição aqui está meio complicada. Eu vou precisar de fazer diferente. Vou precisar colocar uma refeição a mais. Então, essa refeição a mais ela pode ser feita diminuindo as quantidades de cada grupo. Então, por exemplo, eu vou diminuir aqui a quantidade do jantar, vou colocar aqui uma refeição. Eu quero uma ceia. Então, por exemplo, eu quero fazer uma ceia, eu tenho ficado com fome à noite. Então, eu vou diminuir um pouquinho do jantar. Sei lá, vou tirar esse kiwi daqui e vou colocar ele na ceia e vou tirar essas castanhas daqui e colocar na ceia. Ou senão eu ainda tenho mais uma porção de proteína. Eu posso pegar uma porção de proteína e colocar aqui. Tá? Então eu posso pegar aqui a minha quantidade de proteína. Eu posso de 6 a 8. Eu só tenho 6 aqui. Eu posso pegar mais uma. Eu vou pegar uma dose de whey. Uma dose de whey, por exemplo. E vou fazer aqui na ceia. Ou vou pegar um pedaço de carne e comer aqui na ceia. Enfim. Ou senão, em vez da castanha e do whey, eu vou pegar ovo aqui, né? Então 30 gramas de castanha são 2 porções de gordura. Eu posso pegar
sei lá, uma dessas porções de gordura e jogar ovo. Posso pegar 2 ovos, aí eu vou ter meia de proteína mais uma de gordura. Então tem 1 milhão de possibilidades. Só precisa fazer o quê? Observar isto e estudar a lista de substituição. Estudar a lista, entender como é que funciona ela. Então é dessa forma que a gente calcula ali a dieta. Vegetal, o que eu sugiro de vegetal? Livre, comer o máximo possível, principalmente dos vegetais A, que são os liberados. Os vegetais B, eles são vegetais que têm mais carboidrato. Então, se for usar muito do vegetal B, tem que contabilizar como porção de carboidrato. Então, por exemplo, eu vou usar 250 gramas de abóbora, aquela abóbora da casca verde, cambutear. Então, 250 gramas é uma porção de carboidrato. Então, já tem que contabilizar como uma porção dos grupos de carboidrato. Mas isso está escrito aqui. Tranquilo? Vamos lá. Então, a gente já entendeu como distribuir as quantidades dentro da rotina diária. Trocas entre grupos. É bem simples, né? Então, a gente distribui em 3 grupos. Carboidrato, gordura e proteína. Se está falando que tem que consumir grupo proteína, é grupo proteína, qualquer uma delas. Se é grupo gordura, qualquer uma delas. Se é grupo carboidrato, qualquer uma delas. Então, eu quero pegar fruta, mas se eu não quiser fruta, eu posso pegar uma batata, eu posso pegar uma mandioca, desde que eu adeque as quantidades, né, baseado no que está na lista. Então, por exemplo, se eu quero comer uma porção de melancia, vamos lá para melancia. Uma porção de melancia são 330 gramas. Bruno, eu quero batata, então eu vou comer 330 gramas de batata? Não. Batata, se eu pegar batata inglesa, batata doce, são 110 gramas uma porção. Então, 110 gramas de batata doce equivale a 330 gramas de melancia. Bruno, mas não é diferente porque um tem frutose, o outro tem mais amido. Cara, não faz diferença. Isso aí, em termos práticos, ali não faz diferença alguma. Pode usar qualquer uma delas de acordo com a sua preferência. Os dois são saudáveis, os dois têm elementos um pouco diferentes, mas os dois são saudáveis e os dois funcionam muito bem. Comer 110 gramas de batata doce ou comer 330 gramas de melancia para o emagrecimento, o resultado vai ser igual, não vai ter diferença não. Pelo menos é isso que eu faço na minha prática clínica, é isso que eu oriento os meus pacientes dentro do consultório e todos eles têm resultado satisfatório fazendo isso. Então você pode fazer isso também. Tá? E saiba escolher as melhores fontes de proteína. As melhores fontes de proteína são as proteínas que estão aqui, ó, proteína magra. Essas são as melhores fontes de proteína, que são as proteínas animais, né, por terem mais... As proteínas animais elas são completas do ponto de vista de aminoácidos, elas são melhores. E elas não têm gordura, tem muito pouca gordura. Não é que não tem gordura, elas têm uma quantidade de gordura muito baixa. Então o ideal é que a maior parte da dieta seja consumida com esse tipo de proteína. Tá? A proteína moderada, né, ou seja, consumo um pouco mais moderada, e a proteína gordurosa é limitada. Eu acho que deve ser restrito a uma porção de proteína do dia do grupo das proteínas gordurosas. Então se você vai querer comer um queijo, ela é proteína gordurosa. Se você querer comer o ovo, ela é proteína gordurosa. Então uma vez por dia. Agora pegar e comer o ovo 3 vezes por dia, ovo no café da manhã, no jantar, que é mais fácil, e no lanche da tarde. Vai dar ruim, porque você não vai acabar com todas as suas porções de gordura, você não vai conseguir consumir azeite, não vai conseguir comer castanhas, então não acho interessante. Eu acho interessante consumir uma porção do dia de proteína mais gordurosa e o resto de proteína magra ou moderada. E lembrar de contabilizar as gorduras delas. Tá? Então a proteína gordurosa ela tem que contabilizar a quantidade de gordura dela também, senão dá errado. Eu vou comer aqui o ovo. Eu vou colocar então 4 unidades de ovos. 4 unidades de ovos, se eu observar aqui, ele é uma porção de proteína. Então eu vou colocar aqui no café da manhã. E aí não contabiliza gordura. Aí coloca outras fontes de gordura. O que vai acontecer? O valor calórico vai ficar muito mais alto do que eu calculei. E aí dá errado. Então tem que observar isso. Tranquilo? Eu acho que por enquanto é isso. Acho que por enquanto é isso. Deixa eu tentar ver aqui se tem mais alguma coisa, tá? Tem mais uma coisa aqui que eu tinha que falar, que é essa parte da sugestão de refeições, que eu coloquei algumas sugestões de refeições. Então, primeiro, não é para fazer a dieta totalmente baseada naquilo, não precisa. A ideia daquilo é ter uma ideia de opções de café da manhã, uma ideia de opções de lanche da tarde, é sugestão mesmo. E usar a criatividade. A criatividade ela pode e deve ser explorada, porque ela vai ajudar na adesão ali da dieta.
Então, vamos lá para o grupo, para a sugestão de refeições. Vamos lá, sugestão de refeições. Aqui a gente tem, cadê elas? Aqui. Sugestão de refeições. Eu coloquei uma série delas aqui. Então, por exemplo, café da manhã, suco verde, mais ovos, mais pão integral. Então, o que a gente tem que calcular? Beleza, isso aqui é uma sugestão de refeição. Pô, então, quantas calorias que vai dar isso? Ou quantos de cada grupo? Então, se você fizer o suco verde com uma porção de fruta, já é uma porção de carboidrato. Se você for comer 2 ovos, né, se for comer 4 ovos, já é uma porção de proteína mais 2 de gordura. Se for comer uma fatia de pão integral só, é meia porção de carboidrato. E aí isso tem que ser contabilizado, tá? Então, o que está em pretinho aqui são opções normais, ele que tem a quantidade de carboidrato mais normal. As que estão em vermelho são as opções que têm uma quantidade de carboidrato mais baixo, para quem gosta de fazer a dieta um pouquinho mais low carb, tá? Low carb funciona? Funciona, assim como low fat funciona. Então a ideia é ter menos gordura e menos carboidrato quem quer emagrecer. Quem quer ganhar massa muscular tem que ter essas quantidades de gordura e carboidrato controladas para não ganhar, além da massa muscular, ganhar muita gordura. E vocês, para ter a noção de quanto devem comer, é usar a tabela de referência que foi calculada a partir do objetivo e da composição de vocês, né? Na verdade, dos dados antropométricos de vocês. Então, usando isso aqui, a tendência é dar certo. Ah, Bruno, eu estou usando essa quantidade mínima de carboidrato, mínima de gordura e mínima de proteína e estou ficando com fome. O que faz? Aumenta. Coloca a máxima de proteína, coloca um pouco mais de carboidrato, aumenta. Ah, Bruno, eu aumentei e agora não estou emagrecendo. Então, não está emagrecendo por quê? Como é que está o final de semana? Tem feito direitinho no final de semana ou tem chutado balde no final de semana? Porque antes de mudar a dieta base, tem que mudar a conduta da semana inteira, inclusive do final de semana. Se o final de semana tem sido muito desregrado, o que tem que fazer? Tem que mudar a dieta base? Não, tem que mudar o final de semana. Fazer ele um pouco mais regradinho. Enfim, isso aqui, quando feito da forma correta, costuma funcionar muito bem. Então, aquilo que era para ser um tutorial bem rápido, estou vendo que já está em 50 minutos, mais ou menos. Então, mas eu acho que deu para a gente dar uma explanada razoável de como funciona a lista de substituição, de como funciona esse material. Então eu vou ficar por aqui, encerrar essa aula agora com essa frase que eu gosto bastante, que é do pai da medicina, né, do Hipócrates, que seu remédio seja seu alimento e seu alimento seja seu remédio. Acredito muito que com uma nutrição adequada os resultados são alcançados muito facilmente. Quando eu digo facilmente, é porque não precisa de nada muito diferente de um bom treino e uma nutrição adequada. Não estou dizendo que é fácil chegar no resultado. O resultado exige, obviamente, sacrifício, porque é difícil dizer não para as guloseimas, para alguns tipos de alimento, para cerveja, para bebida alcoólica. É difícil dizer não. Então não é fácil, né? Mas se a pessoa consegue fazer, consegue mudar ali o hábito alimentar dela, ela vai chegar no resultado dela. É simples. Na verdade, vamos mudar a frase. O que tem que ser feito é simples, não é tão fácil, mas é o caminho para conseguir saúde e inclusive conquistar ali um corpo melhor, mais harmonioso, é melhorar ali o padrão alimentar e fazer ali o treino, né, que deve ser feito ali, o treino que foi prescrito. Se fizer ele direitinho, o resultado vai aparecer. Ok? Então fecha a aula por aqui, até mais, qualquer dúvida que tiver, mande o WhatsApp. Até!